Bom dia, pessoal. Olha só, nós vamos fazer aqui uma videoaula só explicativa sobre dilatação térmica dos sólidos. Nos próximos vídeos eu vou estar colocando lista de exercício resolvida e comentada, tá bom? Olha só, dilatação térmica do sólido, nós temos que saber qual a diferença entre dilatação ou contração, dilatação e contração térmica, né? Elas estão dentro do mesmo conteúdo, só que a dilatação é quando há um aumento da temperatura, quando a temperatura aumenta, e a contração térmica ela ocorre quando a temperatura diminui, né? Então, só a título de exemplo aqui, nesses dois primeiros aqui, nós temos assim um comprimento inicial, curtinho, né, básico, só que quando eu aumento a temperatura, vai ter uma variação de comprimento, vai aumentar, né? E esse aumento vai me dar um comprimento final. Então, eu tenho que saber quem é o comprimento final. É a soma do comprimento inicial com a sua variação. Da mesma forma, acontece aqui, ó, com a área. Eu tenho a área inicial cinza, clarinho, e quando eu aumento a temperatura, vai ter uma variação no eixo horizontal quanto no eixo vertical. Por isso aqui é de área. A área tem duas dimensões. Aqui, ó, especificando dilatação térmica linear, você tem quem é quem, né? O ΔL é variação de comprimento, L0 é comprimento inicial, ΔT variação de temperatura e o alfa é o coeficiente de dilatação linear. Só vale para cálculos de uma dimensão. Lembrando que a variação ela é proporcional tanto ao comprimento, quanto ao coeficiente, quanto à variação de temperatura. Observe bem as figuras e memorize isso. Ó. Geralmente ele te dá o comprimento inicial e pede a variação. Nós vamos ter que dar uma estudada bem aí na parte de notação científica. Alguns exemplos, ó. Nós temos essa imagem, essa daqui, segundo essa preta e branca, ela é bem conhecida nas questões de livros e materiais didáticos aí, tá? Aqui é porque eles não colocaram os trilhos bem com a separação mínima, né? E aí quando houve esse aumento de temperatura, eles cresceram e as frentes dos trilhos se bateram, acabaram de fazer a sua curva ou de deformar. E aqui nós vemos também em relação aos fios, né? Quando eu aumento a temperatura, os fios crescem e eles ficam mais barrigudinhos aqui. Muito bem. Olha essa, dilatação superficial, diária, né? Superficial é a diária. A área tem duas dimensões. Aí você vai ver aqui, ó, que o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, ele vale para duas dimensões. Ele vale 2A ou 2 alfas, né? Porque ele vai crescer em duas dimensões. Para cada dimensão eu tenho um alfa, então se é diária, eu tenho 2, tá? Deixa eu ver o que foi isso aqui. Nada demais. Vamos lá. Aqui, ó, nós temos os exemplos, né? Fiz questão de pegar essas duas imagens aqui. Olha o que acontece se você colocar muito próximo, praticamente espaço zero entre as placas. Quando elas sofrerem a dilatação, vai acontecer isso aqui. Se ela não quebrar, meu amigo, se ela não quebrar, vai acontecer isso aqui. Elas vão se bicar e nesse de bicar aqui ponta com ponta, ela vai subir, erguer, como está acontecendo aqui nessa calçada também. E nesse ponto aqui, esses dois pontinhos cinzas aqui, base cinza, elas são fixas, muito fixas. E essa parte aqui, ó, laranjinha aqui, esse material que está aqui, encostadinho, fixado. Na hora que ele vai crescer, ele não consegue empurrar. E para ele poder realmente crescer, ele encurva-se para cima, né? E dilatação volumétrica, né? Agora você tem para quantas dimensões? 3 dimensões, né? Tanto ele vai crescer tanto na horizontal quanto na vertical aqui, como também lá para trás, né? São 3 dimensões, 3 dimensões. Então, nós temos aí um exemplo clássico. Muitos livros trazem essa figura, quis colocar lá também, não é? Ó, a bolinha, quando ela é fria, ela começa a passar, ela passa tranquilamente nesse anelzinho aqui, passa perfeitamente, né? Porque as dimensões elas são
reduzidas, mas quando eu aumento a temperatura, ela sofre um aquecimento, aumenta a dimensão, e aumentando a dimensão, ela já não consegue passar mais pelo anel, porque quem sofreu a dilatação foi a bolinha. E de quebra aqui para vocês, lâminas bimetálicas, tem que lembrar que no aquecimento, o que tem menor coeficiente, puxa o de maior coeficiente. Se você memorizar essa parte aqui, você responde qualquer outra questão de lâmina bimetálica, tá certo? Lembrar que no aquecimento, o que tem menor puxa o que tem maior. Porque se você lembrar disso aqui, você resolve qualquer uma, porque vai falar sobre resfriamento. Se você sabe que no aquecimento, o material de menor coeficiente puxa o de maior coeficiente, vai ser óbvio que quando você fala do resfriamento, é o processo inverso. O de maior coeficiente é quem vai puxar o de menor. Então, só nesse exemplozinho aqui, ó, nós temos uma lâmina bimetálica, é o aço e temos o zinco. Né? O aço está em cima, o zinco está embaixo. Aí diz que no aquecimento, aqui ó, o aço puxou o zinco. E nesse aqui, o zinco foi quem puxou o aço. Como eu já falei que no aquecimento, o de menor coeficiente puxa o de maior, então você está vendo, no aquecimento, o aço foi quem puxou o zinco. Já podemos concluir, então, que o coeficiente do aço é menor que o do zinco. Ok? Boa aula e até a próxima.